Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de aproveitar então a estreia da nova configuração Iconic para a Renault Oroch. Essa opção então torna-se aí o catálogo mais caro e equipado da picape a oferecer o motor 1.6 e o câmbio manual. Então eu preparei hoje aqui uma breve análise, envolvendo então essa nova opção aí da Renault Oroch em relação a outras picapes aí na faixa até 130 mil reais ou por volta desse valor, confrontando então a picape intermediária da Renault com a opção mais cara ali da Fiat Strada, também com câmbio manual, e a Chevrolet Montana, a rival mais direta ali para a Renault Oroch, também em uma configuração equivalente. Então, vamos aos números. Vamos começar então falando do quesito mecânico dessas três picapes. Então temos aqui a Chevrolet Montana na configuração LT, que é a versão então aí mais equipada, mais cara a oferecer câmbio manual. Então todas as versões da Montana oferecem ali, sob o capô, o motor 1.2 turbo com injeção indireta convencional. Como você confere aqui, temos uma caixa manual com 6 marchas, diferencial importante aí da representante da Chevrolet. O motor 1.2 oferece então até 133 cavalos com etanol, 21,4 kgfm de torque, e temos aqui médias de consumo bem equilibradas, no caso da Montana LT, registrando até 12 km por litro na cidade com gasolina e 13,6 km por litro no uso rodoviário, também com gasolina. Lembrando que eu mostro aqui para vocês sempre as médias de consumo de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Já no caso da Estrada Vulcano cabine dupla, temos aqui no motor 1.3 8 válvulas aspirado, um propulsor ali mais convencional, sem nenhum periférico como turbo ou injeção direta. Temos aqui o câmbio manual 5 marchas, no caso da Estrada Vulcano cabine dupla, propulsor 1.3 que oferece então até 107 cavalos, com etanol, 13,6 kgfm também com o biocombustível, e por conta dessa racionalidade mecânica no caso da Estrada, temos também as médias de consumo mais favoráveis, com até 12,7 km por litro na cidade com gasolina e 13,9 km por litro na estrada, também aí com gasolina. Já a Renault Oroch Iconic, então, temos aí o motor 1.6 SCE, com 16 válvulas, esse motor que é aspirado. A Renault Oroch também conta aqui com uma caixa manual 6 marchas, a exemplo da Montana, e o motor 1.6 SCE oferece até 120 cavalos e 16,2 kgfm de torque. A gente nota então aqui como a sobrealimentação, no caso da Montana, ajuda aqui a picape a oferecer uma força máxima, bem superior em relação às suas rivais graças ao turbo. No caso aqui da Oroch Iconic, nós temos médias oficiais, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, de 11,3 km por litro na cidade com gasolina e 11,6 km por litro na estrada, também com gasolina. De fato, os números aqui de consumo da Oroch Iconic não são nada favoráveis, em especial aqui no uso rodoviário, com uma diferença de 2 km por litro, por exemplo, em relação à Montana LT. É uma diferença muito significativa, um ponto ali detrator para a Oroch Iconic. Eu separei aqui alguns dados também de desempenho para a gente ter uma noção mais exata de eficiência desses três modelos. Praticamente, eu acho que seria injusto dizer aqui que temos um campeão, mas a gente tem uma discreta vantagem aqui para a Montana LT, que alcança então 100 km por hora em 11,7 segundos contra 11,9 segundos da Estrada e 11,8 segundos aqui da Oroch. Praticamente aí um empate técnico, entre essas três picapes. Mas de fato, quando a gente pondera então a aceleração, o nível de performance da picape em relação ao consumo, temos aqui um nível de eficiência mais equilibrado no caso da Montana LT, apesar dos números aqui de consumo mais favoráveis da Estrada, ela é a picape aqui ligeiramente mais lenta, entre as concorrentes aqui nessa faixa de 130 mil reais. Agora eu gostaria de falar um pouco da carroceria dessas três picapes.
Então, no caso aqui, nós temos a Montana LT e a Oroch Iconic posicionadas, né, como picapes intermediárias, portanto, em um segmento acima da Fiat Strada, que é uma picape compacta tradicional. Por conta disso, nós temos o comprimento aqui, tanto da Montana quanto da Oroch, gravitando nos 4,70 m contra 4,48 m aqui da Strada, né? Portanto, confirmando esse porte inferior, né, da representante da Fiat. Nós temos 1,79 m aqui de largura para a Montana LT, 1,83 m aqui no caso da Oroch, né, maior largura então entre os três modelos, já a largura da Strada fica em 1,73 m. Nós temos também, né, no caso da Strada, o menor entre-eixos aqui de 2,73 m, já na Montana e na Oroch a distância entre eixos fica aqui na casa de 2,80 m, portanto, elas oferecem ali cabines, né, com melhor aproveitamento do espaço interno e também mais conforto aos passageiros. De fato, o banco traseiro ali da Strada cabine dupla é bem limitado em termos de espaço. Já que falando da altura, né, considerando as configurações aqui com rack de teto, nós temos até 1,69 m aqui na Oroch, então a gente tem dimensões até favorecendo aqui a cabine no caso da Oroch, que de fato tem um interior ali amplo e confortável para 5 passageiros, bem equivalente ao que observamos na Montana. Partindo um pouquinho aqui para alguns diferenciais técnicos aqui dos três modelos, nós temos então no quesito suspensão um layout mais convencional aqui na Chevrolet Montana, adotando então suspensão do tipo McPherson dianteira e eixo de torção ali entre as rodas traseiras. Já no caso da Strada, nós temos uma configuração aqui de suspensão que ajudou também no sucesso comercial aí do modelo, né, junto ao público, em especial para quem deseja um modelo mais orientado ao trabalho pesado, com uma suspensão dianteira McPherson e o diferencial aqui do eixo rígido traseiro do tipo Ômega, né, no caso aí da representante da Fiat, né, que de fato é uma suspensão mais robusta, orientada ali ao transporte de carga. Já no caso da Renault Oroch, a marca francesa, então, adota uma suspensão dianteira McPherson e o grande diferencial aí da Oroch é a suspensão traseira do tipo multibraço, um layout que mais sofisticado. Eu aponto, então, essa disposição aqui, né, no caso da Renault, mais orientada à proposta dessas picapes que estamos avaliando aqui, né, que são orientadas, então, a um público que deseja um modelo mais confortável também aí para o dia a dia, né, que ofereça uma suavidade ao rodar superior e também um comportamento dinâmico ali próximo ao de um carro de passeio. Em termos de carga útil, nós temos a Montana LT com a menor aqui, né, do trio, no caso 628 kg, já a Strada e a Oroch, elas transportam aí 650 kg, né? Em termos de capacidade volumétrica, por sua vez, a Montana dá o troco aí, né, e oferece a caçamba com a maior capacidade volumétrica, no caso para 874 litros, contra 844 litros da Strada cabine dupla e 683 litros aqui no caso da Oroch. De fato, uma capacidade volumétrica inferior aqui na representante da Renault, até por conta do layout aqui da suspensão traseira, né, que acaba roubando um pouquinho de espaço ali da caçamba, impede que ela seja um pouco mais profunda. Partindo agora aqui para uma análise de custo-benefício, então nós temos a Montana LT ultrapassando um pouquinho a faixa dos R$130 mil, hoje tabelada em 131.450. Nós temos uma lista de equipamentos de série enxuta, mas que não deixa de oferecer aí os principais equipamentos de conforto, comodidade, também segurança, no caso aqui da Montana LT. Então encontramos a picape da Chevrolet 6 airbags, os controles de tração e estabilidade, o ar-condicionado manual convencional, a luz de condução diurna, né, na sigla em inglês DRL em LED, rodas de aço, aro 17 polegadas com calotas, né? Temos também câmera de ré, acendimento automático dos faróis. A Montana LT, infelizmente, fica devendo, né, o sensor de estacionamento, um recurso que, particularmente falando, eu acho importante no caso de uma picape. Temos aí também na Montana LT o limitador e regulador de velocidade, a central multimídia com tela de 8 polegadas, todos os aparelhos aqui, as centrais multimídia presentes aqui nessas picapes, elas oferecem suporte ao sistema de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto.
No caso aqui da Montana, temos o diferencial do serviço de telemática OnStar, também o Wi-Fi embarcado, além do protetor de caçamba e capota marítima, né? Dois itens também que eu considero aí importantes no caso de uma picape em especial voltada e também ao lazer. Já a estrada Vulcano, né, ela é tabelada hoje em 117.990, é o veículo mais acessível aqui dessas três picapes, até por conta de estar enquadrado então em um segmento abaixo da Montana e da Oroch. A estrada sai de fábrica então com 4 airbags, os controles de tração e estabilidade, os faróis em LED, né, que é um diferencial aqui para o modelo. Temos na estrada Vulcano o sensor de estacionamento e a câmera de ré. A central multimídia tem uma tela um pouquinho menor, né, em relação à da Montana e da Oroch, no caso da Fiat aqui com 7 polegadas. A estrada Vulcano, que sai também de fábrica com Santo Antônio, rodas de liga leve, aro 16 polegadas, ar-condicionado, o sistema e-locker, né, que é um controle de tração mais avançado, capaz ali de aplicar o freio na roda dianteira que perde tração, né, para ajudar a tirar o veículo em algumas situações de perda de aderência. E temos também a capota marítima e o protetor de caçamba aqui na estrada Vulcano. Já a Renault Oroch Iconic, né, então estreia com preço competitivo aqui de R$ 127.800, mas assim como deve, né, na questão do consumo, em especial o rodoviário, eu acho que a Oroch também peca aqui no quesito segurança passiva ao sair de fábrica apenas com os 2 airbags, né, frontais obrigatórios aí por lei. De qualquer forma, temos na picape aqui os controles de tração e estabilidade e também uma lista mais completa em termos de itens de estilo, com aqui as rodas de liga leve aro 16 polegadas, central multimídia com tela de 8 polegadas, sensor de estacionamento, câmera de ré, ar-condicionado automático digital, um diferencial aqui para a Oroch Iconic. Temos o acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, volante com revestimento de couro, capota marítima e o protetor de caçamba também aqui na picape intermediária da Renault. Então é isso, amigos. Como foi possível conferir, eu acho que a nova Renault Oroch Iconic, ela traz sim uma proposta interessante do ponto de vista do custo-benefício, né? Então, abaixo ali da faixa de R$130 mil, ela já oferece ali uma boa lista de itens de série e também um visual diferenciado, né? Que praticamente é igual aí ao da configuração Outsider, a mais cara no portfólio da Renault Oroch e a única a oferecer então o motor 1.3 turbo com injeção direta. Mas quando nós analisamos então os números, o que esses veículos entregam, eu acho que a Chevrolet Montana ainda oferece uma receita ali mais equilibrada. Nós temos uma picape, né, no caso da Chevrolet Montana LT, com um conjunto mecânico então mais equilibrado do ponto de vista de desempenho e consumo, e também é um modelo ali mais interessante para quem deseja uma picape versátil ali, né, para o uso cotidiano, até mesmo para atividades comerciais, e um veículo também adequado ao transporte da família, amigos ou atividades ali de lazer, né, no fim de semana, por exemplo. Nós temos como grande vantagem, tanto no caso da Montana quanto da Oroch, uma cabine bem superior em relação à da estrada cabine dupla. Você consegue transportar efetivamente 5 passageiros na Montana e também na Oroch, o que já no caso ali da estrada cabine dupla fica um pouco apertado, né? A segunda fileira de assentos ali no caso da picape compacta da Fiat, de fato é bem mais restrita. Se você viaja ali com passageiros de maior estatura, de fato fica complicado acomodar todo mundo por ali. Mas eu acho que, em resumo, essa iniciativa ali da Renault, né, de colocar uma configuração mais equipada, então, da Oroch, com o motor 1.6 aspirado e o câmbio manual, é sim muito bem-vinda, porque a picape ainda reúne alguns atributos interessantes, né, como, por exemplo, a suspensão traseira do tipo multibraço, mas, infelizmente, fica devendo em alguns atributos, né, como, por exemplo, a segurança passiva, ao contar apenas com airbag duplo frontal obrigatório por lei. Na questão do consumo também nós temos uma grande desvantagem aí no caso da Oroch 1.6 manual. Mas então, em resumo, quem deseja aí uma picape, né, até ou na faixa de R$130 mil, unindo então aí nessa versatilidade da cabine, também com uma boa caçamba, né, bem ampla e espaçosa, tem hoje em dia aí na Montana LT, né, em especial para quem deseja ainda o câmbio manual, uma boa opção.
Então é isso, amigos, esse é o conteúdo que eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês. A gente se vê em breve e até mais!